Bom, hoje quarta-feira, não é? De quarta-feira eu que tenho apresentado a live, em substituição ao Alexandre, que não está podendo mais fazer. Então eu que estou agora fazendo de quarta. E nós estamos com as atividades da Casa Espírita Maria de Nazaré, todas elas funcionando todos os dias da semana, já faz mais de ano isso, não é? Então, de quarta-feira, nós temos a live, de segunda a sexta, inclusive, às 18 horas. Mas, na Casa Espírita, nós temos uma atividade presencial hoje, de quarta-feira, às 20 horas, que é o passe magnético. E de quinta-feira, nós temos o estudo da doutrina espírita à tarde, e às 19 horas, nós temos o tratamento pela apometria. Na sexta-feira, temos a palestra evangélica, 19 horas. No sábado, às 16 horas, nós temos o curso Aprendizes do Evangelho. No domingo, às 9 da manhã, nós temos a palestra espírita. De segunda-feira, às 19 horas, a partir, nós temos a assistência espiritual. Na terça-feira, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas, e também às 19 horas, o curso básico de Espiritismo. Esse é online. Boa noite, Marilda. Obrigado pela sua presença. E, finalmente, na quarta-feira, que é hoje, como eu já disse, nós temos, então, daqui a pouquinho, inclusive, vai ser às 20 horas, o passe magnético. Então, a pessoa está sentindo desenergizado, ou então com algum incômodo, ela pode comparecer na Casa Espírita para tomar um passe. Tem uma palestra prévia, água fluidificada e o passe. Tá? Nós temos também o canal do YouTube, CEMN-POA, são as iniciais para entrar. Então, todos os vídeos, todas as palestras, os cursos, inclusive mais recentemente foi colocado o vídeo das cartas consoladoras, que foram as psicografias, bem como também a pictografia, que foi 2 semanas antes da psicografia. Boa noite, Vânia, obrigado. E, além disso, nós temos também o número do celular da Casa Espírita, que funciona como uma secretaria, que é o 963004552. Boa noite, Emília. E quem precisar de alguma informação, algum pedido, de tratamento, porque a apometria precisa fazer agendamento prévio, então aí precisa pedir agendamento lá. Aí é só fazer e a gente agenda, tá bom? Boa noite, Silvia. Obrigado pela sua presença. Bem, hoje nós vamos desenvolver um tema que é livre-arbítrio e responsabilidade. Mas antes vamos fazer uma prece para a gente começar, E vamos lá. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos elevando o pensamento a Deus e oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. O tema que vamos desenvolver, então, é esse livre-arbítrio e responsabilidade. Então, nós sabemos que o espírito, após ingressar no reino humano, ele o faz inicialmente em mundos primitivos. No mundo primitivo, o espírito começa o desenvolvimento da inteligência. Recém-saído da animalidade, ele inicia o seu desenvolvimento em mundos primitivos, já em corpos humanos e com um pensamento contínuo, que é uma característica humana e não dos animais. E nas múltiplas encarnações, que inclusive são rápidas, os espíritos ficam encarnados pouco tempo, porque tem poucos recursos, muitas guerras, então a vida é curta na matéria e no mundo espiritual também. Então, nesse tempo de desenvolvimento do espírito, ele permanece tanto pouco tempo encarnado, quanto pouco tempo no mundo astral. Fica meses, não fica muito tempo, talvez ano, mas não mais do que isso, e reencarna de novo, por exemplo, como os animais. Os animais, após desencarnar, ficam pouquíssimo tempo no mundo espiritual, E depois reencarnam novamente, porque são através das reencarnações
que vai conquistar os valores, no caso que estamos falando, os valores intelectuais. E isso vai acontecendo nas múltiplas encarnações. Até que essa criatura, após desenvolver a sua inteligência, ou fazendo, ele consegue melhor discernir entre o bem e o mal, e as consequências das suas atitudes, e aí então ele é promovido para um novo ciclo de evolução, que é o do mundo de expiações e de provas, é onde ele vai sofrer as consequências das suas decisões. No mundo primitivo não acontece isso propriamente, mas no mundo de expiações e provas sim, porque ele já desenvolveu a inteligência e consegue sopesar e entender, distinguir o certo do errado. O espírito, portanto, tem a liberdade, tem o livre-arbítrio para decidir, né? Tem, portanto, a autodeterminação para escolher o caminho que deve seguir e que quer seguir. No entanto, vem as consequências, né? A consequência da sua atitude, porque toda ação, toda atitude, inclusive todo pensamento, é bom que se diga, tem uma consequência, porque, como é citado em uma obra de André Luiz, o desejo é manancial de poder. Então, o nosso pensamento é força criadora. E, portanto, Jesus nos alertou que nós responderíamos também pelo que pensamos. Então, via de consequência, embora tenhamos o livre-arbítrio, também temos a responsabilidade. E essa responsabilidade ela é intransferível. Nós não podemos transferir a responsabilidade pelos nossos atos para outra pessoa. Dizer, por exemplo, que foi influenciado por um espírito, não vai resolver. E claro que isso acontece, não é? Não é que pode acontecer. Acontece frequentemente. Boa noite, Brandina. Obrigado pela sua presença. Acontece frequentemente dos espíritos nos influenciarem. O próprio Livro dos Espíritos fala que nós vivemos numa nuvem de testemunhas. Significa que estamos cercados, não é? Em toda parte da presença dos Espíritos, embora não os vejamos e também não os sintamos. Às vezes sim, mas não sempre. Normalmente não. Então, como nós não vemos e não sentimos a presença dos Espíritos, a gente acha que não é verdadeiro, isso não é real, que não tem ninguém, mas tem. Mas tem. Boa noite, Alessandra. Por exemplo, dentro dos nossos lares, é povoado de espíritos. A pessoa, por exemplo, mora de aluguel, né? E aí ficou caro o aluguel, ou o dono da casa pediu, porque vai precisar alguma coisa, e não renova o contrato de locação. A pessoa muda para uma outra casa, ou então compra uma casa de alguém que não quer mais ficar lá, e vendeu, a pessoa compra, ou então aluga e vai para lá. Mas ela chega na casa, ela começa a ouvir barulhos, coisas que caem, sente cheiro de fumaça de cigarro, e não tem ninguém fumando. Só está a pessoa, não tem fumaça de cigarro, não tem nada, mas ela sente. Ela sente odores na casa. Ela começa a sentir gargalhadas, mas não tem ninguém, só está ela. De onde é que vem isso? Ela pode, no princípio, pensar que está ficando maluca, procurar o psiquiatra, tomar remédio e tudo mais. No entanto, na casa, há outras pessoas desencarnadas, porque espírito desencarnado não deixam de ser pessoas, continuam sendo pessoas. E eles estão ali. E para eles, você é um intruso ali, porque a casa é deles, eles já estavam lá, de repente até a pessoa que construiu a casa é o primeiro dono da casa, que ele construiu, a casa é dele. E daí você chega lá, para ele você é um intruso na casa, e ele quer te expulsar dali. Ele nem entende que está desencarnado muitas vezes. E ele está lá, e continua lá. Os mentores vêm tentar levá-lo, ele não aceita. Vêm tentar convencê-lo a deixar aquele ambiente, ele não aceita, e ele vai ficando ali. E você alugou a casa ou comprou a casa, e no entanto, passa a ter um monte de problemas ali, não entende nada, e tem esse espírito lá. Às vezes não é só ele, tem outros. E eles estão lá. Então, nós estamos
à nossa volta com vários espíritos encarnados, os quais, inclusive, podem nos influenciar. Eu digo podem porque não necessariamente, você pode não dar ouvido para ele. O espírito pode começar a te assediar para você se suicidar. Você não liga para ele, entra aqui, sai ali, e você não vai se suicidar coisa nenhuma. Mas, de repente, se você der vazão e começar a dar frequência vibratória, vai começar a vir um pensamento, que a vida está ruim, que o marido não presta, que a mulher não serve, que o chefe do seu emprego não gosta de você, né? Que nada está bom, que não vale a pena viver, para que continuar assim, melhor acabar com tudo. Aí começa a vir os pensamentos. E a pessoa, se deixar, aquele pensamento ganha corpo, ganha volume. E aí é onde pode acontecer até de a pessoa tentar o suicídio ou mesmo se suicidar, porque tem influência. E aí suponhamos que ocorra um fato desse. A pessoa aporta no mundo espiritual e ela vai alegar que ela fez isso porque foi influenciada pelo espírito. Gente, é o nosso tema, né? Livre-arbítrio e responsabilidade. A nossa responsabilidade, ela não é transferida porque alguém nos influenciou. Quem influenciou tem a sua responsabilidade, mas a nossa nós temos. É o mesmo que alguém disser assim, vai lá e mata uma pessoa. E mata uma pessoa. E aí a pessoa vai lá e mata. Aí a polícia prende. Não, mas eu matei porque o outro falou. Bom, o outro falou, mas quem matou foi você, então você é que está preso. Ele pode também ser responsabilizado como cúmplice, como um partícipe, mas o responsável direto quem é? É quem puxou o gatilho, é quem praticou o ato. O outro responde na medida da responsabilidade dele, mas você não vai deixar de responder porque o outro te influenciou. Não, vai responder também. Então, nós temos o livre-arbítrio de fazer uma coisa ou outra e respondemos pelo que fazemos. O outro que nos influencia responde na medida da responsabilidade dele. Aí é uma dívida que ele contrai e nós contraímos. Podemos alegar, em alguma medida, que por causa dessa influência a nossa responsabilidade seja menor? Sim, pode ser uma atenuante. Pode ser uma atenuante. No entanto, não vai deixar de responder. Porque as nossas ações têm agravantes e atenuantes, mas não deixa de responder, de toda maneira responde. Não é? Então, a nossa vida, ela se expressa durante a encarnação inteira através de decisões que nós temos. E essas decisões que nós temos decorrem do livre-arbítrio que temos. O problema é que algumas decisões nossas decorrentes das nossas imperfeições são contrárias às leis de Deus. Então nós infringimos as leis de Deus. Porque nós temos, por exemplo, o livre-arbítrio de fazer o mal contra a pessoa. O livre-arbítrio nós temos, mas a liberdade nós temos? Não. A liberdade de fazer, o direito de liberdade, que é uma das leis divinas, que inclusive está em um dos capítulos do Livro dos Espíritos, essa nós não temos. Nós temos o livre-arbítrio, mas não a liberdade. Porque não é nosso direito restringir a liberdade ou a vida de outra pessoa, porque nós temos vários outros direitos, vários outros deveres, várias outras leis divinas, todas elas decorrentes da lei maior, que é a lei do amor. Então, nós temos também a lei de fraternidade, lei de solidariedade, lei de liberdade. Ora, se tem a lei de liberdade, que é uma das leis divinas, eu não tenho direito de escravizar a ninguém. Mas a escravidão não aconteceu sempre na história humana? Aconteceu, inclusive na época de Jesus. Ou não? Sim. O próprio povo judeu foi, que na época chamava de povo hebreu, foi escravo durante a maior parte da sua jornada terrena. O povo inteiro, a maior parte do tempo, eles eram escravos. Eles ficaram escravos na Babilônia um tempão.
escravos no Egito 400 anos, até que Moisés os retirou de lá. A escravidão, portanto, era um fato quase que meio que normal naquela época. Mas era direito? Não era. Era infração à lei. E aquele que escravizava, um dia também era escravizado, porque nós temos a lei de causa e efeito, que o que você faz, você responde. A infração da lei decorre da nossa atitude que nos torna devedor. Né? Então, quando a gente infringe a lei divina, nós nos convertemos em devedores da lei divina. Nós contraímos uma dívida. Então tem uma lei divina, eu infrinjo a lei divina. Quando eu infrinjo essa lei divina, eu contraio uma dívida perante a lei divina, porque nós temos a lei de justiça, de amor e de caridade. São leis divinas, são várias leis, estão todas em O Livro dos Espíritos. Essas que conhecemos, mas tem muito mais, mas essas que conhecemos. A gente não consegue cumprir nem essas, não vamos nem pensar nas outras, porque as outras são para espíritos superiores a nós. Então, ora, se nós temos a lei de justiça, de amor e de caridade, se eu estou infringindo uma lei, por exemplo, como a lei de liberdade, escravizando alguém, a lei de justiça foi infringida e eu vou responder perante a justiça divina. Porque eu me tornei devedor dela. E aí depois, na mesma encarnação, pode acontecer, ou em outra, eu vou responder. E eu vou passar por uma situação dolorosa e muitas vezes vou até me queixar. Mas é porque eu não estou lembrando daquilo que fiz. Mas enquanto espírito imortal eu sei. Enquanto espírito imortal, eu inclusive não só sei como pedi e estou pedindo. Eu já contei um caso de um amigo meu, cujo filho faleceu, desencarnou, em decorrência de tiros que recebeu porque estava em frente a um mercadinho. Confundiram esse filho desse meu amigo com um policial militar, né, porque ele usava o cabelo curtinho. Passaram lá com um carro, acharam que ele era um policial de vigilância ali e atiraram no rapaz. O pai ficou inconsolável, porque o filho era muito novo, tinha 18 para 19 anos. Imagine, né? Um filho nessa idade, né? E acontece isso, o pai ficou, né, desnorteado, como é normal. Boa noite, Cidinha. E, no entanto, acabou que uma médium, entre aspas, ocasionalmente, o encontrou, nem sabia do que tinha acontecido e falou para ele, seu filho está bem. Não pegou ele de surpresa, seu filho está bem. E, inclusive, ele já sabia há meses que isso aconteceria e ele estava preparado e ele está totalmente amparado. Fique na paz. E foi embora. Ele nem conhecia a mulher e nunca mais viu a mulher. Pra vocês terem uma ideia, como o espírito sabe. Era uma dívida do passado que ele quitou por essa morte violenta, esse desencarne violento. E aí, em outra ocasião, esse meu amigo foi em um centro espírita e lá, numa reunião mediúnica, foi confirmado para ele. Os mentores confirmaram isso. Então, via de consequência, gente, a infração à lei não fica impune. Mas a consequência pode ser atenuada. Pode, dependendo da nossa atitude subsequentemente à infração. Como acontece, por exemplo, com uma pessoa que foi condenada, está no presídio e está cumprindo a pena. Está no presídio, cumprindo a pena, mas lá ele demonstra bom comportamento entre os colegas, ajuda a todos, e isso é observado pela direção do presídio. Verificando isso, é dada a ele uma oportunidade, até de sair do regime prisional antes do tempo, que considerou que ele já se ressocializou e dá-se uma oportunidade de a pessoa sair. Então houve uma atenuação. E para a criatura que infringiu a lei divina e que reencarna para cumprir uma pena, entre aspas, vamos dizer assim, mas durante a encarnação se mostra uma pessoa boa, que ajuda todo mundo, não é? Inclusive as pessoas a quem ele prejudicou, há também uma atenuação. Em vez de passar
pela dor maior, suprema, superlativa, ele passa por uma dor menor. Então, por exemplo, o que pode acontecer, a pessoa em vez que veio para encarnar, para experimentar uma cegueira, ficaria cego na mocidade, por exemplo, né? É uma coisa dura, não é? No entanto, desde a mocidade, desde antes, pessoa boa, vai no centro espírita, ajuda todo mundo, só faz o bem, e a cegueira não vem. Mas ela vem tardiamente, quando a pessoa já está com mais idade, aí vem o processo da cegueira e tal. Né? E a pessoa às vezes reclama, eu não estou enxergando e tudo. Gente, vamos agradecer. Porque pelo que nós fizemos antes, essa cegueira tardia é bênção. É uma atenuação da dívida contraída perante a justiça divina outrora. Então a gente tem que ficar feliz. Então é por isso que Paulo de Tarso fala em tudo dai graça. Então se a gente está hoje experimentando a dor, nós também temos que agradecer, porque se estamos experimentando a dor, estamos pagando a dívida que contraímos antes. Gente, quem paga não tem que ficar feliz, você está devendo. Você está devendo, endividadíssimo, né? E todo mundo te cobrando, né? O banco vem para cima, se for o agiota manda os capangas, né? Você não dorme, porque aí chega a cartinha de cobrança, a pessoa não tem paz. Não é? É despejado, tudo de ruim vai acontecer. Mas a pessoa consegue, suponhamos, começar a pagar, ainda que em parcelas. Por exemplo, se eu não consigo pagar à vista, é muito, eu não vou conseguir. Me dá uma chance, eu pago parcelado. Eu quero pagar, eu vou pagar. Eu pago parcelado. A pessoa fala, digo, tá bom, você quer pagar parcelado, a gente aceita. Estou vendo que você não pode pagar de uma vez. Então parcela em 100 vezes, 60 vezes, 50 vezes, 36 vezes. E a pessoa começa a pagar em parcelas. E o Chico Xavier dizia que quando os agentes da justiça divina vão atrás de um infrator da justiça divina, mas o encontra trabalhando no bem, os agentes dizem assim, ele está trabalhando no bem, deixa ele aí, vamos atrás de outro. É a situação nossa, que estamos trabalhando, fazendo o que podemos, fazendo o nosso melhor no bem. Somos devedores? Somos devedores. Estamos devendo? Ainda estamos devendo. Bastante? Nem quero saber quanto. Mas nós estamos pagando. Então ninguém vai, né? Vai atenuar. Né? Não é santo, não tem asinhas nas costas, errou, e quem errou, né? Contraiu dívida. E como é que paga essa dívida? A gente paga fazendo bem. É a moeda. A moeda que Deus aceita é a moeda do bem, é pagar o mal com o bem. Então, na medida em que a gente está pagando com o bem, tudo é atenuado, as coisas são diminuídas, a dor é diminuída. Não é que não vai ter, mas vai ser menos. Em vez de doer 10 vezes, vai doer uma vez só, uma dorzinha menor. Não vai assim tudo correr às mil maravilhas. Porque agora eu entrei no espiritismo, eu estou ajudando na casa espírita, mas minha vida não ficou maravilhosa como eu achei que ia ficar. Gente, não vamos nos iludir. A doutrina espírita é para nos abrir a mente, o coração, para a gente ter uma compreensão. Não é para a gente ficar na ilusão, é para sair da ilusão. Não vamos nos iludir. Na medida em que a gente estuda a doutrina espírita e começa a viver o Evangelho de Jesus verdadeiramente, vai significar que a gente vai entender melhor os porquês dos reveses que nós passamos, das adversidades da nossa vida, e nós não vamos blasfemar mais. Nós não vamos ficar murmurando mais, nós vamos compreender e continuar fazendo o melhor que nós pudermos, fazendo o bem. E, mais do que isso, não infringir mais a lei divina, que é o principal. Porque na medida em que a gente entende, tem uma compreensão, uma clareza sobre as leis divinas, o mundo espiritual, a lei de reencarnação, lei do progresso. Primeiro que a gente compreender sobre as leis de reencarnação, de lei de causa e efeito, primeira coisa, nós não vamos praticar o suicídio. Dificilmente. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil, porque nós vamos entender que, primeiro, que não vamos conseguir nos matar. Segundo, que não vamos resolver o problema. O problema vai continuar. E pior, vai agravar.
Então nós não vamos fazer essa loucura, né? Então a gente, tendo uma compreensão da doutrina espírita, é mais difícil a gente errar, enveredar no erro, é mais difícil a gente infringir uma lei divina. Nós vamos nos tornar, por exemplo, incapazes de atos de violência contra o nosso irmão. Gente, eu assim, acho que não conseguiria matar nenhuma galinha. Como, por exemplo, minha mãe matava quando era criança, pegava a galinha, né? Pegava a galinha, assim, mandava eu pegar, pegava a galinha. E era difícil pegar a galinha, gente, vocês não fazem ideia. A galinha corria para cima, para baixo, e a gente era criança, tinha que pegar danada. Depois que você conseguia pegar a galinha com muito custo, levava para a mãe. Depois ela pegava a galinha, pegava o pescocinho dela, batia com a faca aqui, com o dorso da faca, raspava aqui, e tinha uma tigelinha ali, o sangue escorria ali. Aquilo ali, gente, era um negócio normal, não sentia, sabe? Mas pensa bem hoje a gente não tem mais condições. Então, assim, até violências menores para nós é penoso, é difícil, a gente se sente mal, desequilibrado, a energia começa a doer. Quando a gente faz qualquer coisa errada, nós espíritos, estou dizendo, né? Você já se ressente, poxa vida, isso aqui não foi legal, não foi bom, não foi certo. Se você, de alguma maneira, prejudicou alguém, você acaba tendo que ir lá consertar aquilo. Você não vai ficar bem se não consertar. E você não vai conseguir fazer o mal para uma pessoa, simplesmente você não vai conseguir. Você vai dar um jeito de fazer de outra maneira. Né? Prejudicar ninguém. Porque nós sabemos que nós temos as leis divinas e que nós respondemos. Mas não é só por isso também, é porque há uma natural transformação na pessoa e que ela se conduz de outra maneira, mas conforme as leis de Deus. Por quê? Nós passamos a nos comportar como uma família espiritual. É como Jesus falou quando os familiares biológicos dele foram buscar. Olha, estão vindo aí te buscar aí. Ele falou, quem que é minha mãe, quem é meu irmão, quem é minha irmã? E ele mesmo respondeu, é minha mãe, é meu irmão e são minhas irmãs, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são considerados a família de Jesus. Então Jesus considera como sendo a sua família aqueles que fazem a vontade de Deus. E quais são esses que fazem a vontade de Deus? Os que seguem as leis de Deus. Então nós estamos falando disso. Na medida em que a gente não infringe as leis divinas, mas ao contrário, nós as seguimos, nós passamos a ser da família do Cristo. Olha que maravilha, gente. O próprio Cristo que falou isso, aí não sou eu que estou dizendo, ele disse que são sua família aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Gente, vamos fazer parte da família do Cristo, né? Não infringindo as leis, e nós não infringimos as leis na medida em que nós buscamos cumpri-las, fazendo o bem, não fazendo o mal. Isso é o básico do básico do básico. Agora, temos o livre-arbítrio para fazê-lo, mas também temos a responsabilidade e a consequência, nós respondemos pelo que nós fazemos. Atualmente, nós estamos no final do ciclo de expiações e provas para iniciar o de regeneração. E Jesus falou que nessa época, quem é do mal, que faça o mal, mas quem é do bem, faça o bem. Então, se nós somos da família de Jesus, vamos ser daqueles que vão fazer o bem. Ele disse assim, que os santos se santifiquem, ou seja, você faça o bem. Mas quem é do mal, faça o mal. Porque aí todos vão ter o livre-arbítrio, sempre tiveram, mas vão ter mais ainda agora, para expressar e mostrar a sua face e fazer. E Jesus, e no livro dos Espíritos, fala que é preciso que o mal ocorra em excesso, para que sintamos a necessidade do bem. Então, nós vamos ver, neste final de tempo, de muitas expiações e provas, e início logo em seguida de mundo de regeneração, muita coisa ruim acontecendo. Mas sempre aconteceu também, né, gente? Se a gente for pensar, porque pensa bem, muitas expiações e provas é onde o mal prevalece sobre o bem. Então o mal é o tempo todo, mas agora vai ser, né, mais ainda, porque as pessoas vão e reencarnaram até recentemente. Um monte de espírito que estava um tempão sem reencarnar, estão aí, espírito com um monte de problemas comprometidos,
Mas, daqui para frente, como nós sabemos, sobretudo no Brasil, já não estão mais encarnando. Só vão reencarnar espírito da nova era. Então a transformação é natural. Porque se você exclui os espíritos tendentes ao mal e só vão reencarnar aqueles tendentes ao bem e os bons, né? A mudança vai acontecer sem nenhuma dúvida. Que possamos estar aqui entre esses nossos irmãos e fazermos parte da família espiritual do Cristo. Muito bem, gente, eu vou ficando por aqui. O tempo aqui para nós já passou de 30 minutos, então a gente vai encerrar a nossa live aqui. Eu agradeço imensamente a todos pela presença, um grande abraço e vamos fazer a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Muita paz e muita luz, gratidão, fiquem com Deus, um beijo no coração e até a quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.